Quem é o comprador internacional aqui do estado da Flórida? Eu sou Daniela Galvão, corretora de imóveis aqui em Orlando há quase 2 décadas e eu vou falar para você hoje sobre esse relatório que a Associação de Corretores da Flórida, Florida Realtor Association, recentemente publicou com os números pertinentes a transações feitas por compradores internacionais. Eu acabei de publicar no meu Instagram um carrossel com todas essas informações, mas eu achei interessante eu vir aqui falar para vocês, fazer uma análise de cada um desses slides para vocês entenderem o que esses números realmente querem dizer. Eu trabalho quase que exclusivamente com clientes brasileiros. Eu tenho um time que é dedicado a representar brasileiros nas transações imobiliárias aqui na Flórida. E então, por essa razão, eu sei bastante do universo do brasileiro, como que o comprador brasileiro, o vendedor brasileiro, ele está se movimentando aqui dentro do espectro do real estate da Flórida. E realmente esses relatórios aqui, eles somente vêm concretizar o que eu vejo acontecendo aí, né? Porque os números falam realmente, os números, a gente pode confiar bastante neles. Vamos falar sobre o volume de vendas do ano passado aqui. Entendo que esse relatório ele se refere a agosto de 2023 até agosto de 2024, tá? E quando eu falo ano passado, um relatório, um ano anterior desse relatório. Este ano, o número de vendas, né, o volume de vendas criado por compradores internacionais foi de 7,1 bilhões de dólares. É um número alto, porém esse número é 53% menos do que o ano passado. Ou seja, no ano de 2023, mais dinheiro, mais transações realizadas por compradores internacionais aconteceram no estado da Flórida. Porém, é importante entender que o valor dos imóveis subiram também, tá? Então, tiveram menos transações, porém o valor dos imóveis está mais alto. Um outro fator que é bastante interessante, eu vou até passar aqui no meu próprio slide para eu poder falar para vocês, são os 5 principais países que compraram aqui no estado da Flórida. E o Brasil, ele é o 4º país nessa ordem. O primeiro país que mais comprou aqui foi o Canadá, que comprou 17%, né, dos imóveis comprados por estrangeiros, foi comprado por canadenses. A Argentina, 10% dos imóveis de estrangeiros comprados por estrangeiros foram comprados por argentinos, 7% por colombianos, 6% por brasileiros. Então a gente tem muito aquela impressão de que, nossa, só brasileiro que compra, só tem brasileiro comprando. Não é real. O brasileiro está na 4ª posição nesse ranking de quantas transações fizeram. Porém, o Brasil ele está em 2º lugar no volume de venda, ou seja, os brasileiros eles estão comprando imóveis, eles podem estar comprando menos imóveis, mas eles compram imóveis de valor mais alto. Outra coisa sobre os principais destinos dos compradores internacionais. Então aqui a gente está vendo que 49% da compra de imóveis por compradores internacionais, ela acontece na região de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach. A segunda área do estado da Flórida que mais recebe compradores estrangeiros é a que eu tô, né, de Orlando, Kissimmee, Sanford, Flórida Central. E nós recebemos 11% dos compradores internacionais. E depois tem a área de Tampa, St. Pete, Clearwater, que é 7%, que é uma área também que está crescendo absurdamente, gente. Os olhos dos investidores brasileiros, que antes era aquela coisa, né? Sempre o despertar do brasileiro pela Flórida começou no sul da Flórida, em Miami, nos anos 90. Aí nos anos 2000 foi meio que se solidificando. No meio dos anos 2000, 2010, 2015 começou a vir essa coisa do brasileiro aqui para Orlando. Agora o brasileiro está aqui. Agora o brasileiro já está abrindo os olhos para outras regiões que são muito prósperas, porque a região de Orlando está super consolidada. Então a gente tem que começar a ir para fora para que eles comecem a comprar imóveis e consigam ter apreciação, né, valorização nesses imóveis, nessas regiões que estão em crescimento. Então, por exemplo, a área de Tampa, St. Petersburg, Clearwater é uma área muito visada, que está crescendo bastante, né? Recebeu 7% dos compradores internacionais. Tem a área de Cape Coral, Fort Myers, Naples, Marco Island, que é o sudoeste da Flórida, que é uma área muito legal também, muito em crescimento. E a área de Sarasota e Bradenton, que inclusive eu mesma tenho clientes que esse ano fizeram bastante transações na área de Bradenton, que é uma região também para se ficar de olho.
Agora nós vamos falar outros fatores interessantes sobre o preço médio de compra dos compradores internacionais. 469 mil dólares é a média de preço dos imóveis que os estrangeiros compram. E isso quer dizer que está acima da média do estado. A média de valor de propriedades no estado da Flórida é de 395, ou seja, os estrangeiros estão comprando propriedades de valor mais alto do que a maioria da população interna aqui da Flórida. E 67% dos compradores internacionais pagaram à vista. Esse é um outro fator que demonstra que em muitos locais do mundo tem muitas pessoas querendo colocar o dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu venho visto, né, isso acontecer com o cliente brasileiro já nos últimos tempos, agora recentemente, mais do que nunca, mas isso aqui é um fator que comprova que as pessoas estão comprando imóveis à vista para poder ter assets, né, bens aqui e colocar o patrimônio, diversificar o patrimônio aqui nessa nossa moeda. E também mais fatores interessantes são que 74% dos compradores internacionais, eles pretendem usar essa casa ou para aluguel de curta temporada, que é o aluguel de casa de férias, ou para aluguel, deixar alugado em aluguel de longo termo, que eu já fiz inclusive várias palestras para investidores. Eu tenho inclusive um vídeo no meu canal do YouTube, quem quiser me manda uma mensagem, eu mando o link dessa minha palestra, explicando os 4 produtos que os brasileiros mais têm investido aqui nos Estados Unidos e as principais, né, os carros-chefes são aluguel de casas de férias e aluguel de casas para longo termo, que dá um pouquinho menos de trabalho até pro investidor. 54% desses compradores internacionais compraram casas, não compraram apartamentos, não compraram casas geminadas, porque é indiscutível, gente, a liquidez de uma casa é muito mais alta do que um townhouse, do que um condo, né, que são os apartamentos. Isso aí é um assunto para um outro vídeo que eu posso fazer. Aliás, eu vou até anotar essa ideia e vou falar quais as diferenças e por que a casa é tão mais líquida do que um apartamento e do que um townhouse, muito mais fáceis de vender, né, depois, e que as pessoas querem alugar também com mais facilidade. E o percentual de compradores internacionais que visitaram a Flórida pelo menos uma vez antes de fazer a decisão de vou comprar é de 93%. O que também faz, eu sempre falo isso para as pessoas que vão comprar comigo. Muita gente chega e fala: ai, Dani, mas assim, eu tô muito longe, eu não sei nem se isso vai dar certo, se isso é para mim, e eu tenho muita curiosidade, mas assim, eu não tenho expectativa, eu não sei. Gente, isso é normal. A maioria das pessoas leva muito tempo para elas aprenderem sobre a dinâmica, né, de como as coisas funcionam aqui, e depois, então, a maioria delas gostam de vir, e eu acho que faz todo sentido você vir aqui e pessoalmente nós visitarmos todos esses condomínios, essas casas, essas opções que você vai ter do produto que você escolheu, para aí, então, tomar uma decisão. Então, aqui está comprovado que 93% das pessoas que não são daqui, que não conhecem muito bem essa região, elas vêm até aqui para depois, então, elas fazerem a decisão de comprar. A maioria dos brasileiros que compraram aqui na Flórida, compraram na área de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, tá? 44% desses brasileiros compraram lá. O segundo destino, onde o brasileiro mais comprou, foi 35%, né? Foi em Orlando, Kissimmee e Sanford, que é a região que eu estou, e 21% das outras áreas dos outros brasileiros compraram em outras regiões que não são essas duas regiões que eu falei aqui. Agora, quando a gente vem para a região de Orlando, que é a região que eu estou, que eu atuo, que eu trabalho, que eu sou especializada, eu moro aqui há 27 anos, a maioria do comprador estrangeiro que compra aqui na nossa região é de brasileiro. 21% dos compradores estrangeiros que compram em Orlando são brasileiros. 10% são do United Kingdom, né, do Reino Unido, 8% Argentina, 7% colombiano, 7% canadenses. Ou seja, Orlando é um destino muito forte para brasileiros, especialmente nos últimos tempos, né? Então, se você quiser uma cópia desse relatório, esse relatório tem 24 páginas, ele é super detalhado, ele vai desde conversões de moedas desses países que estão comprando aqui, absolutamente tudo que você pode imaginar sobre o perfil desse investidor. Eu tenho esse relatório completo para te enviar.
Me manda uma mensagem, me manda um WhatsApp, se você já é meu cliente, só fala, Dani, por favor, me manda, eu vou te mandar. Já mandei por e-mail para alguns clientes meus que eu já sei que eles vão se beneficiar disso. E fiquem à vontade para me fazer perguntas, se quiserem fazer um call comigo para saber mais sobre como que tá o real estate aqui em Orlando, o que tem acontecido, o que tem de novidade. Vai ser um grande prazer falar com vocês. Feliz ano novo a todos e que 2025 seja ainda melhor do que 2024.